E agora nós vamos falar quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu falar para vocês quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, não significa que não existam outras leis. Provavelmente outras leis se aplicam àquelas determinadas operações. Não é o caso de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, apenas isso. Primeiro, tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. Ai, meu Deus, o que é isso? A minha avó, Helena, ela tem um caderno na casa dela, um caderno, é tipo aquelas agendinhas, né, com o nome A, Z, assim, né? E na agenda ela tem o nome da amiga dela, dos amigos, né? O nome da amiga, a data do nascimento, o telefone, o endereço. Ela tem um catálogo de dados pessoais ali, naquele caderninho telefônico dela, que é físico ainda, né? Escrito com a letrinha linda dela lá. Ele é um inventário, ele é um repositório de dados pessoais. Só que minha avó, para que ela usa o caderno? Ela usa para ela lembrar do aniversário das amigas dela e para ela ligar, para ela poder falar, para ela poder dar parabéns. Essa é uma atividade de tratamento que não tem um fim econômico, ela é exclusivamente para um fim particular. Quando isso ficar caracterizado, a pessoa não precisa se preocupar. Minha avó não vai precisar se preocupar em adequar a agenda dela à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, na outra aula eu comentei com vocês, sabe a amiga que vende os produtinhos pra gente? As roupas, né? A mulherada faz muito isso. Bom, essa amiga já precisa tomar um certo cuidado em proteger os dados das suas clientes. Afinal, apesar de ser um uso pessoal, né, de uma pessoa física, ela está tendo ganhos financeiros com aquela operação. Então, sempre que isso acontecer, é preciso olhar e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Realizado exclusivamente para fins jornalísticos e artísticos. Imagina certos políticos corruptos que o jornal fala sobre investigações, sobre processos, e eles passarem a clamar que os dados pessoais dele, o nome dele não seja publicado em um jornal porque fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Não funciona assim. Lembra que nós falamos sobre a questão da liberdade de expressão, de as pessoas poderem falar? Então, quando realmente a divulgação de uma informação ela tem esse viés, esse conteúdo jornalístico, aí não se aplica em particular a Lei Geral de Proteção de Dados. Fins acadêmicos. Essa questão dos fins acadêmicos, ela diz respeito a estudos. Vamos imaginar aqui um estudo científico, por exemplo. De novo, nada quando você fala nessas exceções da Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo ali é um cheque assinado em branco que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não funciona nunca assim, tá? Quando a gente fala de fins acadêmicos, de estudos científicos e coisas dessa natureza, o que se recomenda numa situação como essa? Que o dado seja anonimizado, pseudonimizado, que sejam utilizadas estatísticas. Então, exemplo, é um estudo científico a respeito de endometriose nas mulheres. O que se recomenda que esse estudo seja divulgado? De que forma? Olha, verificamos que os casos de endometriose são mais recorrentes em mulheres de 35 a 45 anos e dando características a respeito das pessoas que não sejam efetivamente capazes de identificar. É preciso, para chegar a identificar uma pessoa, que exista uma muito boa justificativa. Isso precisa ter um motivo bastante relevante, porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando se fala em tratamento de dados é que se houver uma forma de você tratar dados com a menor exposição possível do titular, isso sempre deve ser buscado. Nós vamos falar também sobre uma exceção que é a segurança pública, a defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão. Essas atividades, elas realmente são previstas em outras leis que estão fora da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também é uma exceção. A LGPD não se aplica quando a gente está falando disso, ou seja, uma troca de informações para a gente descobrir que existem crimes como tráfico de drogas, qualquer infração penal, na verdade, né? O Ministério Público, as delegacias de polícia, provavelmente elas vão ter acesso a qualquer dado que eles solicitarem, porque, enfim, eles estão investigando o crime. E quando a gente fala disso, é claro que aí nós estamos falando de um interesse público, que em alguns casos ele se sobrepõe ao interesse do indivíduo, né? A segurança nacional, a segurança pública, a defesa nacional, atividades de investigação, elas visam coibir as práticas criminosas, então é natural que isso seja tratado de uma maneira diferenciada e protegido por outras leis. Dados vindos de fora do país que não sejam objeto de comunicação ou uso compartilhado com agentes brasileiros. Isso daqui, gente, é uma hipótese muito específica e ela tá lá na lei
Por quê? Porque hoje em dia existem muitas empresas que elas oferecem o serviço de armazenamento de dados. Vocês devem ter escutado falar que tem as empresas que dizem assim: os meus dados estão na nuvem. Como é que funciona a nuvem, minha gente? A nuvem nada mais é do que uma empresa que vai lá, aluga um galpão, coloca uma infraestrutura toda lá de cabeamento, de ar-condicionado, ou seja, ele tem uma mega estrutura de servidor e essa estrutura ela fica fora da sua empresa. Então a gente diz que ela está em cloud, na nuvem. E existem empresas brasileiras que oferecem esses serviços, que a gente chama de storage, em cloud, para empresas de fora do Brasil. Para que essas empresas não tenham que ficar aplicando todas essas camadas de segurança, quando uma empresa internacional apenas acomoda os seus dados dentro dessa infraestrutura, bem, aí nesse caso não vai se aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados.